São Paulo. Gente, mas tá frio demais. Vocês não tem noção do frio que se encontra em São Paulo. Tá demais, demais, demais mesmo. Tá? Deixa eu ver aqui, tá na rotação aqui. Não coloquei pra. Bom, hoje eu vou falar com vocês, a gente vai conversar sobre alguns assuntos. Pode ver que tem câmera lá. Tá? Ali a claridade da janela, acho que vocês nem estão vendo, né? Deixa eu ver se dá pra ver a câmera, não dá a luz. Ele tá deitado aqui então, mas vamos estar se falando aqui. Ele aqui. Ele tá normal. Bom, irmãos, então é isso, ó. Tá escuro. As pessoas vão perguntar: ah, mas cadê o senhor? Eu tô deitado, tá muito. Eu não posso ficar no frio. Tô deitado muito cedo. Tô ainda. Em recuperação. Em recuperação ainda. Então eu não posso ficar muito me expondo, né? Mas hoje eu queria conversar com vocês acerca de várias coisas. Eu vou fazer algumas. Você pode fazer alguma pergunta? Eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Tá? Irmãos, às vezes é melhor ouvindo, meus irmãos. Ouvindo também aprende, tá? A gente vai falar, mas eu quero te ver. Vê se você me vê aí nos vídeos, mas eu tô deitado. E se eu acender a luz, dá doendo nos olhos também. Eu tô com muita inchação nos olhos, na testa, uma dor de cabeça intensa. Bom, eu vou começar também a falar dos relatos do dia, da semana, né? Que aconteceu na semana, que pra mim foi muito interessante. Vocês ficam sabendo que o Lula, essa semana, ele pôs em vigor uma lei de uma vez por ano, todos louvar o Senhor? Alguém viu isso aí? Quem viu essa notícia? Irmãozinho, que surpresa foi da parte do Lula, né? Aconteceu algo desse. Deus está mostrando realmente, mudando o coração do presidente, né? Quem viu isso? Quem viu? Já é obrigatoriedade todo ano. Quem viu? Olha lá, eu vi, o Vitor viu. Que coisa linda que o presidente Lula fez, gente. Que coisa mais linda. Nossa, eu fiquei impressionado. O Lula falou que é obrigatório todos louvar o Senhor. Um dia, é obrigatório, um dia, né? No ano, que é a música gospel, né? Ele fala sobre a música gospel. Então ele decretou que esse dia será comemorativo, a adoração a Deus. Aí eu fico pensando, né, os bolsonaristas, né? Aconteceu que a Michelle Bolsonaro, ela chamou o Lula de imundo e o presidente da Assembleia de Deus, ali do Brás, esqueci o nome daquele o pastor lá, ele foi orar pelo Lula e ela postou assim, um imundo se faz mais imundo, tipo assim, como os dois fossem imundo. E o Tony de Paula, que é um político que também era bolsonarista, ele, que era pastor também, aí ele mandou um recado lá que eu achei muito impressionante a fala dele. Falei, gente, peraí, nós no Senhor nosso é Deus. O Lula não é Senhor, nem Bolsonaro é Senhor, nosso Senhor é Deus. E ali falando, né, sobre que o Lula é uma alma, que ele precisa de oração, que tem que orar pela pátria, orar pelos nossos governantes. E os bolsonaristas evangélicos, tudo reclamando, xingando o Lula de imundo, xingando o pastor que for orar pro Lula de imundo também. Então, essa reflexão que eu vejo, meus irmãos, é como que as pessoas estão sem amor e cegas no entendimento da palavra, né? Porque o Lula é uma alma e o pastor foi lá orar por ele, porque orar pelos nossos governantes, a Bíblia manda fazer isso, né? Então, essa questão de bolsonarismo tomou muita conta da cabeça das pessoas, meus irmãos. Tá? Cegou milhões de crentes, né? O problema muito que Bolsonaro está sendo cobrado, Bolsonaro está sendo cobrado pelas suas ações hoje, porque Deus está cobrando dele. Porque Bolsonaro invadiu a igreja. Ele colocou isso na mente dos cristãos, os cristãos cegos, leigos. Hoje os cristãos não têm uma blindagem, né, na mente. A verdade é essa. O cristão hoje ele não tem uma blindagem. Irmãos, tudo que você coloca na cabeça do cristão, ele vai e acata. Eu vou dar uma dica para vocês, uma situação, dica não, uma, uma situação que aconteceu comigo em Campinas. Posso falar? Quem quer ouvir? Olha, eu estava congregando na Assembleia de Deus do Vilipê. Isso em 2008, né? 2008 para 2009. Acho que foi isso. Porque em 2008 eu tinha ido para a igreja, voltava. Eu estava já quase me firmando, né? Aí eu conheci a minha ex em 2009, foi isso mesmo. 2008, meus irmãos, eu participava da UMADEVI, que significa União da Mocidade de Assembleia de Deus do Vilipê. Então, fiquei na UMADEVI, né? Ali congregando. O que aconteceu, meus irmãos? O que aconteceu? Né?
presta bem atenção que eu vou falar para vocês. Começou um rapaz vir pregar, ele veio de fora, e todas as igrejas da Assembleia de Deus começaram a chamar ele para pregar, né? O pastor disse que orava, revelava. Então foi uma notícia grande que aconteceu ali em Campinas. Não vou falar o nome dele, que eu lembro, não esqueci, não sei se era Paulo Rogério ou Paulo Ricardo, uma coisa assim. E aconteceu que ele agendou onde essa igreja estava, né? Ele agendou lá. E o problema não foi esse ele agendar. O problema é que todo mundo falava desse pastor. Nossa, foi uma benção. Esse pastor aí ora muito, prega muito. Nossa, Deus revela o último escondido. Então ficou em 7 igrejas. Ele ia ficar 12 dias em Campinas. Escuta essa, pra vocês terem uma ideia. Tá bom, foi lá no Xangai, ele fez um culto. Foi lá no São Fernando, ele fez um culto. No Esmeraldina, ele fez um culto. No Santo Dox, ele fez um culto. Quando chegou na última igreja, era nossa. Das 7 igrejas, que ele fez uma campanha de pregar todos os dias em 7 igrejas. Lotou a igreja. Irmãos, não tinha como estacionar o carro. Não tinha. Quem tá ouvindo, diga graças a Deus. Quem tá ouvindo? Amém? Então não tinha como estacionar o carro. Todo mundo entendendo aí? Tá, vamos lá. Escuta essa, pra vocês terem uma ideia. Ele pregou lá, todo mundo chorando. E eu lá, eu não sei o que acontecia, irmão. Eu acho que eu era diferente desde lá. Daqui a pouco, adivinha o que acontece? Adivinha. Ele chama um rapaz, olha só isso. Olha isso que aconteceu. Meu, vocês não têm noção do que aconteceu no final. Ele chama um rapaz, igreja lotada, velho. Ele chama um rapaz, o rapaz tira de sacola um manto preto com um tridente vermelho e escrito Exu. Ele coloca no corpo e fala assim, ó, eu sou macumbeiro, passei por 7 igrejas, preguei nas 7 igrejas, vocês cantaram, pularam, falaram em reteté e mistério, e eu enganei todos vocês. Então eu quero dizer, agora você comenta com os pastores e grava isso aqui. O cara não tinha rede social naquela época, se tivesse, irmão, acabou com a igreja. Todos os ímpios começaram a entender, os pastores começaram a olhar assustado. Ele disse assim, ó, então viu como é fácil penetrar dentro de vocês? Você viu como que é fácil, né? É muito fácil. Eu vim aqui, preguei, trouxe revelação dos Exu, e vocês cantaram, vocês adoraram. Então, vocês é fácil de interagir. Então, quem sabe Deus não permitiu isso. Então, olha como os cristãos de hoje, eles não têm uma blindagem na mente. Tudo que manda para eles aceitam. Irmãos, por isso que quando João escreve, nossa, irmãos, tem tanta dificuldade para falar. Quando João escreve a parte de seus filhinhos, consultai e vigiai. E lembre-se que existem espíritos imundos, então provai os espíritos. Então, meus irmãos, ninguém prova os espíritos hoje. Hoje pessoas vão lá, revela, ela aceita. Vai lá, cura, ela aceita. Vai lá, traz uma mensagem, ela aceita. Então ela acha que realmente tudo que vem do céu vem de Deus, sendo que não. A Bíblia diz, meus irmãos, no livro de Jó, que o fogo que desceu do céu, que matou os filhos de Jó, veio de Satanás, mas veio de onde? Do céu. Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Fogo estranho. A Bíblia diz que Elias estava na caverna, viu um fogo, e Deus não estava no fogo. E esse no fogo que Deus não estava, é o que mais tem hoje, meus irmãos. Fogo estranho. Fogo, meus irmãos, que tem temperatura para matar, para executar e para queimar, e não para curar. E essa foi boa, hein? Nossa, quem gostou? Hoje, essa daí foi tremenda. Então, oh, glória a Deus, aleluia. O irmão perguntou aqui, ó, pastor, como provar os espíritos? Jesus, ele deu uma dica para provar os espíritos, né? Eu vou fixar todas as perguntas para vocês entenderem qual foi a pergunta, ó. Aqui. Ele perguntou isso aqui, ó. Tá fixado aí, ó. Pastor, como provar os espíritos? Jesus, ele deu uma dica. Alguém sabe o que Jesus falou? Alguém sabe? Quem vai responder aí? Jesus falou assim, a árvore boa não tem como dar frutos ruins. Nem uma árvore ruim dá frutos bons. Então, quer dizer, o que é frutos? Frutos, ações da pessoa. O que ela tem feito com o dízimo?
O que ela tem feito em prol da obra? Quais são as atitudes? Por exemplo, esse macumbeiro, ele cobrava R$ 2.000 por cada igreja. Então, um homem que cobra já não vem de Deus. Então você começa a ver os espíritos do engano. Onde tem dinheiro, mas envolvido, não tem Deus. Porque Jesus não viu dinheiro, Jesus morreu sem uma moeda no bolso. Pra você ter uma ideia, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Onde tem muito dinheiro, muita ostentação, muita riqueza, é o espírito do engano, meus irmãos. Mas se você pegar lá e for lá pro sertão nordestino, ver uma igrejinha pequena, um povo pequeno, sentado embaixo de uma igreja feita de barro, do banquinho pequeno, de cipestre. Você vai lá, o pastor não tem uma gravata boa, não tem nem dente na boca, mas quando eles oram, meus irmãos, sai de perto. Demônios não resistem. Curas acontecem. O Espírito Santo toma a igreja do Nordeste. Porque essas igrejas de fazenda são as maiores igrejas mais poderosas que existem no Brasil. Mais potentes no Brasil. Se vocês congregar numa igreja onde a casa é de barro, a de palha ali, de banco de madeira, vocês vão ver, meus irmãos, a glória de Deus tremendamente descendo. Irmãos, como é poderoso a glória de Deus nessas igrejas de banco de madeira, onde os irmãos sentam no chão. Irmãos, é algo assim, fora do comum. Não tem nada igual. Não tem nada igual. É algo assim que traz um poder, meus irmãos, avassalador. Por quê? Porque não tem riqueza. Amém, meus irmãos? Então essa foi uma das perguntas. Porque onde há o dinheiro, há o seu coração, onde está o tesouro, ali, ali também está o seu coração. Onde há o tesouro. Qual é o tesouro? Onde está o coração? No dinheiro. Quando os pastores pegam muito pix, eles pedem muito. Fica ali toda hora, ajuda essa obra, socorra essa obra. Socorrar o quê, meus irmãos? Tem que socorrer as pessoas na rua. Tem que socorrer obra nenhuma não, meus irmãos. Tem que socorrer as obras. Então, a obra de Deus, qual que é? Ajudar o órfão e a viúva. É a verdadeira religião. E os pastores não fazem isso. Então, Deus não está nessas coisas. Deus está nas coisas pequenas, meu irmão. Deus não olha igrejona grandona. Ah, mas eu vi uma igreja gigante lá. Grandona. Eu vi uma igreja lá, ó. Ixi, será que tá acabando a bateria? 10%. Eu vi uma igreja grandona lá. Aquela ali, Deus é na vida daquele irmão, porque olha o tamanho da igreja que ele está construindo. Não, gente. Sai dessa. Não é porque a igreja é grande que Deus tem lá, não. Tem muita igreja grande com corrupção, com prostituição, com coisas terríveis, lavagem de dinheiro e muito mais ainda. Mas se você pegar aquela igreja pequena, sim, meus irmãos, aquela igreja pequenininha, onde os irmãos sofrem para estar ali, os irmãos carpina o dia inteiro, as irmãs vão lá colher café. Irmão, essa é a igreja que eu queria congregar, meus irmãos. Onde todo mundo vai a pé para a igreja, sem carro. Irmão, não que carro seja um luxo, mas seja uma necessidade, mas, irmãos, dá vontade de voltar, sabe, andar de ônibus, mano. Tem aquele celular Motorola, sabe, sem internet. Que meu sapatinho bem doendo os pés de tanto andar, fazer a obra. Entregar os panfletos, Jesus, glória. Que saudade, oh Deus. Irmãos, que saudade. Saudade. Eu saía, meus sapatinhos. O único sapato descolando, mas isso aí alegre, mas uma coisa mais linda. Sei lá, mas com luxo. Quanto mais você vai tendo as coisas, sabe? Você vai perdendo o temor, mas é coisa terrível. Aleluia. Aleluia. Só quem é, irmão, espiritual vai entender o que eu tô falando. Irmãos, que coisa linda que era, meus irmãos. Que coisa maravilhosa que era, meus irmãos. Você sair de ônibus ali, aquela luta até o ônibus chegar. Mas você ia fazer aquela visita lá no outro lado da cidade. Um sofrimento para chegar em casa. Mas quando chegava em casa, aquela graça tomando conta do seu corpo, sabe? Hoje você pega o carro, você vai, você volta. E mais ainda, meus irmãos, a igreja é tão terrível que os irmãos fazem visita e você começa a comer pizza, mesmo. Eles não ficam na oração. Antigamente os pastores iam na sua casa, eles oravam. Desculpa, me emocionei um pouquinho. Eles oravam na sua casa,
Depois eles iam embora, meus irmãos, orar ainda mais ainda, né? Era muito bom, meus irmãos, antigamente, quando não tinha nada disso. Nossa, meus, como que era gostoso a igreja andava na virtude do Senhor, a igreja andava no temor a Deus, era coisa gloriosa, nossa, a igreja andava em unânimes, né, na mesma fé, no mesmo amor, a gente não ficava brigando por presidente, todos os presidentes que iam, não tinha negócio de direita e esquerda, lembra? Não tinha esse negócio de direita e esquerda, que se era Lula, Bolsonaro, não, todos os presidentes que iam no Brasil, nós orávamos para os presidentes, qualquer um, nós não ficávamos elegendo presidente, quem Deus colocar lá, nós vamos orar, nós vamos amar do mesmo jeito. Hoje não. Hoje os evangélicos estão lá. Tem evangélico xingando o Lula, gente. O cara fala que é cristão. Sendo que o Lula é uma alma e tem que orar para isso. Então, enfim, o negócio de política mudou. Visitação mudou. Nas visitas, meu Deus do céu, toda igreja tinha seu grupo de visita. As irmãs chegavam, assim, nossa, não, ó, pra vocês terem uma ideia, as irmãs, elas iam em 5, 6, indo louvando ao Senhor mesmo. Louvando, chegaram na sua casa louvando, né? E aí, chegava na sua casa louvando a Deus, né? E, e chegava lá, os irmãos todos unidos, sabe? Era lindo, meus irmãos, a graça da igreja, o amor que a igreja tinha um pelos outros, sabe? Irmão, vamos pro culto amanhã. As irmãs iam na sua casa buscar você, se não fosse. Se você faltasse do culto, a irmã chegasse, ó, 7h30, o Júlio não veio. Quantas vezes, meus irmãos, eu participando do grupo de jovens lá da Assembleia, os irmãos foram buscar em casa. Nossa, porque eu caí e voltava, né? Que eu não era crente, eu só participava lá. E aí eu virava a noite no tráfico. Aí chegava lá o irmão. E eu virado, irmão, virado. Falei, nossa, daqui a pouco o irmão vai vir aí. Nossa, guardava minha arma correndo. Nossa, eu lembro quando fosse o Banrone. Pegava minha arma, eu tinha um 38 na época. Cara, estavam tomando conhaque com cocaína, com os caras da favela. E aí eu esquecia, né? Porque eu não tinha aquele pacto com Deus, né? E já guardava o revólver, o irmão já vinha. 10 para 7, o Júlio não veio. Escola dominical, sabadão tinha saído, vixe. Os caras iam lá, sabe o que eu fazia com o temor a Deus, meu irmão? Mas peraí que eu tomo uma banho e daqui a pouco eu tô subindo. Irmão, não é que eu ia mesmo? Louco, louco, louco. Fechava o olho, assim, não conseguia nem orar. Foi pelo menos eu vim. Eu vim aqui pra Deus me ver, entendeu? Eu pensava assim. Ô, meu irmão, aí. Então os irmãos iam atrás, sabe? Os irmãos iam atrás. Os irmãos, eles, né? Eles vinham com amor. Hoje você falta do seu culto, do culto, seu pastor não vai atrás de você, não. Não vai. Né? Então mudou muita coisa. Mudou muita coisa. A igreja mudou muito. Nossa, esfriou de verdade. Esfriamento, exatamente, o Valdenilson. Esfriamento total da igreja. Totalmente. Então, nós estamos vivendo os últimos dias, né? Dias difíceis, né? Jesus falou, né? Que chegaria esse dia, né? O dia que quando a igreja ela ia retomar suas atividades, né, no temor a Deus, ela tinha que receber um vínculo do céu, que era aviva a tua igreja, Senhor. Quando Deus foi avivar a igreja, meus irmãos, o que entrou na igreja? Ladrões e mercenários da fé. Então, as pessoas. Aí se envolveu com o espírito do avivamento junto com o espírito do engano. Aí, quem sabe que hoje é avivamento e engano? Ninguém sabe mais. Deus já vivificou sua igreja. Já avivou sua igreja. Não vai ter mais avivamento. Esse negócio de avivamento é mentiroso. Isso aí não existe mais. Quando Deus avivou sua igreja, foi nos anos 60, nos anos 70, quando Deus colocou curas e milagres, quando Davi Miranda orava, coxo levantava, cego enxergava. Foi um avivamento dos anos 50, dos 60, dos anos 70 até mesmo. Onde veio a doutrina do Espírito, os irmãos. Acabou. Hoje não vai ter mais avivamento. Esquece do avivamento. Avivamento não é Kleber Lucas, não é Damares, não é esses cantores que cobram milhões, não é Júnior Trovão que cobra 7 mil reais para pregar, não. Nada disso é avivamento. Vocês não sabem o que é avivamento, não, meu. Nos anos 50, nos anos 80, quando você chegar na igreja, era um povo de oração. Quando a Cassiane cantava aquela música, Igreja pequena, onde Deus falava. Aquele tempo, sim, mas foi o avivamento do Senhor. Acabou. Por quê? Porque aí Deus, olha como que Deus sofreu com o povo, né? Deus sofreu tanto bom que no meio do avivamento veio o Espírito do engano. A Espírito do engano entrou, quem veio? Pedir ofertas. Quando o pastor, né, antigamente o pastor pregava, né, igual, ia embora. No meio do caminho, meus irmãos, ele ia embora sem passar de olho. Eita, glória a Deus.
Olha a diferença como mudou as coisas. O pastor pregava e ele ia embora sem passagem. Ele não falava que ele veio a pé mesmo. Irmão, ele não falava. E nem de carona. Irmãos, o pastor ficava caladinho, só ia fazer a obra e ia embora quietinho. Daqui a pouco eu orava, irmão, Deus mandou te dar isso aqui, ó. Irmão, você tá indo pra onde? Sentindo o coração de levar o irmão pra sua casa. É. Deus providenciava, irmão. Esse negócio de pedir oferta missionária, isso é mentira. Isso é coisa do demônio, irmão. Isso é coisa de Satanás pedir oferta missionária. Isso é coisa do Satanás, do diabo, do chifrudo, do capeta. Isso não vem de Deus. Escuta o que eu tô falando pra vocês. O homem de Deus tinha que ser provado no sofrimento, irmão. Ia sem dinheiro, mas ia. Não tinha, irmão, ó, tem como ajudar o irmão aqui na igreja? Eu vou, irmão, vou dar um jeito, eu vou. O irmão não tinha como ir. Ah, dá pra daqui 2 horas de a pé? Vou 2 horas, com a Bíblia na mão. Chegar suado pra pregar a palavra. Aí todo mundo indo embora, irmão, sem falar nada. Nossa, meu Deus, eu tenho que ir embora. Nem chegar pro pastor e reclamar nada. Irmão, você veio do quê? Eu vim de a pé, irmão. O pastor ficava em silêncio, ficava no culto orando. Daqui a pouco Deus falava, vai lá e ajuda ele. Leva ele embora. É, meu irmão. A coisa era tremenda, meu irmão. Hoje, Júnior Trovão precisa hospedar no melhor hotel. Se não pegar avião lá na porta, lá no aeroporto, ele de Mitsubishi, filho, ele nem vai. Eu tô falando pra vocês. Antes não, era uma glória, meus irmãos. Né? Essa oferta missionária, essa oferta do diabo. Quem dá oferta missionária tá dando oferta pro diabo. É isso aí. A verdade é essa. Eu falo diante do Espírito Santo de Deus, o mais puro e sagrado. Esse negócio não existe. O que Pedro falou? Vamos levar o quê, mestre? Jesus falou que para Pedro não leva nem dinheiro, alforge, nem ouro. Se os passarinhos não comem, Deus dá o sustento. Aí, mas era tremendo. A igreja vivia só pela fé. Ixi, esse negócio de oferta missionária aí, ó. Isso aí é coisa do diabo, coisa de Satanás, isso aí. Oferta. Irmãos, eu nunca cobrei oferta missionária, nunca pedi. Os irmãos que davam. Nunca pedi nada. Mas vamos lá. Vamos falar para a próxima pergunta. Você quer continuar sobre a igreja? Você quer continuar sobre a igreja? Ou que os irmãos perguntam, o que vocês acham? Que eu continuo aqui falando sobre o assunto? Vai aqui falar mais, aí eu continuo. Sim. Quem continua é isso? O que você acha do profeta David Joar? Falso profeta. David Joar é falso profeta, terrivelmente. Minha mãe, vou orar para sua mãe. Espírito Santo? Tá. Vamos falar sobre o Espírito Santo. Tá bom, gente? Perfeito? Vamos falar sobre o Espírito Santo. Quem concorda de falar sobre o Espírito Santo? Como ele é, o que ele age, como ele faz? Todos vamos ouvir? Vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo? Pode ser? Tá, vou ensinar vocês sobre o Espírito Santo. Irmãos, tem uma coisa muito séria, é muito interessante o Espírito Santo, gente. Ninguém fala dele. Também quem vai abrir a boca pra falar dele? Quem é louco? Quem é o louco de falar dele? Para falar dele tem que saber conhecer ele. Pode ver que ninguém prega sobre o Espírito Santo. Vai. Mexe com o Espírito Santo, vai. Vocês não sabem quem você está mexendo. Vocês não sabem quem você está mexendo. Vocês podem falar mal do pai, do filho, mas aquele ali, pra falar dele, ai, tem que ser homem. Tem que ser homem de Deus, hein? Ai, ai, ai. Eu vou falar dele porque ele me dá essa intimidade. Ó. Só quem, pra falar do Espírito Santo, só tem que falar dele quem conhece. É o nome mais temível que tem no mundo. É a pessoa mais temível no mundo. É o mais temível do universo. Por quê? Porque se falar mal dele, já era. Você vai pro Hades. Esse espírito não é brincadeira, gente. Não é, não é, não é. A coisa é séria mais embaixo. Tá bom? Muito mais embaixo sem falar de Jeová. Teve muitas pessoas que blasfemaram contra o Espírito Santo, né? Mas vamos falar sobre ele agora. Vamos lá. Ó. Quem é o Espírito Santo? Gente, nós temos que entender o seguinte. Essa vai ser gostosa pra vocês ouvirem. O Espírito Santo, meus irmãos, era... ele se articula num detalhe muito grandioso. Por quê? Se a gente pegar a Bíblia Sagrada em Gênesis, você começa a ver Deus falar com Adão, né? Então Deus vai lá, primeira pessoa, fala com Adão. Adão e Eva erra, depois Deus fala com Abraão, chama Abraão de amigo. Depois de Abraão, Deus fala com Moisés. Então,
Depois de Moisés, Deus fala com Moisés, de Noé, Deus fala com Moisés na sarça ardente e tal, no Monte Moriá. Então você pode ver que Deus está em primeira pessoa ali. Ele está falando, ele está tentando. Ele era amigo do homem. Então, ou seja, os homens ouviam uma voz do céu, uma glória muito grande do céu, né? Então Deus em primeira pessoa descia para falar com o homem. Pois bem, como Deus teve o plano de salvação na terra, mas tinha que ter um cordeiro limpo, puro, né, inviolável, santificado, não tinha na terra ninguém. Então Deus, ele viu seu filho. Então vem Jesus, né, tentar fazer com que o resgate fosse chegar a 100%. Mas como eu até falei no último ensino, os homens não quiseram a luz, eles foram para as trevas, eles não quiseram a luz, não optaram pela salvação. Então Jesus tentou resgatar, né, na segunda pessoa do Espírito Santo, da Trindade, o homem. Mas o homem rejeitou, Jesus foi morto e subiu para o céu novamente. Então vem a terceira tentativa. Então, primeiro foi a Deus, segunda foi Jesus, e agora a terceira é o seu Espírito. Então a gente vê que 3 vezes Deus tentou salvar o mundo. Deus tentou alertar a terra. É a última alerta, é a última vez. Por quê? Porque são Pai, Filho e Espírito. O Pai e o Filho já desceu. Agora desce o terceiro. Esse terceiro, ele não vem mais para ser crucificado e nem para punir. Ele vem com mais amor do que o primeiro e o segundo. Jesus não teve mais amor em relação a obras do que o Espírito Santo mesmo. Se Jesus é amoroso, gente, daquele jeito que ele é, imagina o seu Espírito. Então o Espírito Santo veio triplamente mais amoroso. Ele compreende, ele entende, ele dá dons, ele fortifica o crente, ele é amigo, ele instrui, ele dá direção, ele conforta, ele põe a fé, ele dá o sustento da justiça, dá liberalidade do culto a Deus. Então o Espírito Santo, ele faz várias atividades nessa terra. Uma das suas atividades principais, Pedro disse em Atos 2:38, arrependei-vos e seja batizado para receber o dom do Espírito. O dom do Espírito é o convencimento. Tá? Estão gostando? Quem está gostando do ensino, diga amém. Posso continuar? Vamos lá. Então, o dom do Espírito é o convencimento, é convencer o homem do pecado e da morte, e da retidão, da justiça e do juízo. Né? Virar um para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando vai Jesus e dá essa pauta para o Espírito Santo testificar dele, fala, eu irei para o céu, vai virar um que vai testificar de mim. Jesus dá autonomia e carta branca para o Espírito Santo fazer da igreja o que ele quiser. Olha só que legal. Interessante, né? Então o Espírito Santo tem liberalidade na igreja. Olha só, gente. Porque a igreja é de Cristo. A igreja não era do Espírito. O Espírito Santo falou, agora você vai testificar de mim. Você vai ter a carta branca para fazer na minha igreja o que você quiser. Porque eu sei que tu é santo. Olha que lindo, gente. Eita, glória. Então o Espírito Santo ganhou essa carta branca de Jesus, né? Então ele entra na igreja, ele é dono da igreja. Ele que dirige a igreja. Ele que põe. Então, para ele guiar a igreja, ele precisa ter um espaço. Ou seja, ele é tão educado que ele não arromba a porta. Ele pede licença, ele vem com mansidão, ele vem com amor, ele vem com graça. Então ele tenta, aos poucos, ir convencendo a pessoa dele entrar no coração. E se ele convence para entrar no coração, quanto mais na igreja dele. Mas como os homens deixaram, né, as suas próprias ignorias, visões, fazerem da igreja o que eles quisessem, acontece que o Espírito Santo se retirou da igreja. Então, o Espírito Santo, ele está aqui na sua casa hoje? Está aí na sua casa? Ele está. Ele está em todos os lugares. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele tem todo o poder nas suas mãos. Mas ele é manso demais. Quando o Espírito Santo entristeceu, foi quando ele tinha que matar 2 pessoas. Quando o Espírito Santo chegou na igreja com um grande assassino. Vocês sabem muito bem disso. O Espírito Santo chegou assassinando. Matou Ananias e Safira, por ter mentido as ofertas, mas para que haja temor na igreja. Ele não queria fazer isso. Quando ele falava para convencer, ninguém acreditava, mas ele tinha que pôr uma ação para os homens verem esse assassinato. Então o Espírito Santo vai lá, assassina os 2, mostra para a igreja, ó, para que haja temor em vocês, não mentir para o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo começa
um novo trabalho de muito amor, de muita graça, e até nos dias de hoje é. Ele é sensível, meus irmãos, ele é maravilhoso. Eu digo a vocês, se não fosse ele, eu não estaria aqui, né? Ele interroga o Pai todavia por nós, ele geme com nós nas orações. Você não vê ele, né? Mas você vê a sua graça, você sente o amor do Espírito, você sente o abraço dele, sabe? Acalentador. Eu na prisão, eu talvez vou ser preso de novo. Eu tô muito doente pra ser preso, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu não consegui o dinheiro, não, eu tenho que pagar a pensão, mas eu tô até pensando aqui, eu tô aqui quentinho aqui, ó, na cadeia, um frio terrível. Oh, Jesus, tem misericórdia. Aí, tava pensando aqui, né, comigo, né? Isso aí. Na cadeia, quando eu tava preso, eu ali eu ficava sozinho, aí ele visitava eu lá. Ele falava, calma, tá tudo bem. Eu falava, mas espírito, tô triste, tô com saudade da minha casa, do meu cobertor, tô com saudade da minha cama, eu tô nesse lugar terrível, esse inferno. Aí o espírito falava, calma, fica calmo, vou estar aqui do seu lado. Eu começava a orar, sabe? Só de pensar que eu vou voltar lá de novo, é só Deus, irmão. Misericórdia. Por que a minha esposa não me deixa um pouquinho só pra mim cuidar da minha saúde? Nem isso. Mas enfim, Deus perdoa ela também. Essas almas precisam de arrependimento, de visão de Deus, mas enfim. Então o Espírito Santo, ele coloca você na graça, né? Ele te dá consolo, ele te dá paz, ele te dá para vocês toda a proteção que vocês precisam, todo o amor, o carinho que vocês precisam. E ele, meus irmãos, ele traz dentro do seu próprio coração a força de orar, a força de ler a Bíblia. Amém, meus irmãos? A força do poder que está na razão do seu próprio entendimento, que é querer mais conhecer a Deus. Esse é o Espírito Santo, meus irmãos. Amém? Essa é a graça de Deus. E essa é a bondade do seu poder. Amém? Irmãos, o carregador está lá na cozinha, mas eu não estou muito bom para ficar levantando. E vai desligar o celular, tem 3%. Então eu vou despedir dos irmãos aqui, tá bom? Tá? Para não cair, não ficar lá e ficar rodando até que desativa. Queria dizer para os irmãos, obrigado, mais um dia de ensino, tá? Mais um dia que teve com os irmãos, mais um dia de graça, de amor. Amanhã eu vou ter que acordar cedo, que eu tenho que resolver umas coisas, não sei como, então eu vou ter que dormir um pouquinho. Eu peço aos irmãos que orem pela minha vida, que fiquem firmes com Jesus. Quem gostou do ensino, foi bom? Foi bênção, né? E os irmãos já viram que minha voz começa já a ficar fechada. Eu começo a ver a voz começa a baixar de novo. Então, assim, que os irmãos sejam fortes, constantes, que os irmãos não larguem a Bíblia Sagrada de leitura, que os irmãos vivem bem. E se eu ficar preso, meus irmãos, eu aviso vocês. Eu não sei quanto tempo agora, talvez pode ser 90 dias, 3 meses preso, eu não sei como vai virar isso aí. Mas eu vou sofrer mais um pouco. Eu tô sendo, eles me batem, né, direto, né? Eles nem fazem parte mais do meu corpo, mas eles continuam gostam de me bater. Mas tá bom, vou apanhar mais, sofrer mais, né, gente? É necessário, eu vou lá. Então, só Deus sabe que é uma prisão, meu Deus, eu tô cansado de apanhar, sabe? Às vezes, meus irmãos, dá uma vontade de olhar. Mas se eu fosse o Espírito Santo, eu não estaria nem aqui dando ensino. Ai, mas eu sofro demais, só Deus sabe, só Deus sabe. Mas eu vou lá, talvez eu fico três meses fora na internet. Não sei, se eu pegar 90 dias de cadeia, eu vou sair só ano que vem. Eu vou sair lá para fevereiro, tá bom? Porque o fórum entra em recesso, dia 19. Então eles vão vir buscar eu aqui, tipo, na quinta-feira, ou na sexta. Talvez se eu não pagar até sexta, eu vou ser preso na sexta. Eu sexta-feira eu vou preso, dia. Aí talvez se eu não. Aí eu tenho que deixar limpo aqui, eu tô deixando tudo limpo já. Guardando minhas roupas no lugar, porque lavando roupa lá suja pra não ficar fedendo, né, dentro do apartamento.
E aí tô arrumando todas as coisas já. Eu vou. Aí eu pego e vou avisando os irmãos, tá bom? Amanhã eu penso se eu faço uma live, tá aqui? Fica bem com vocês aí. Que Deus abençoe. E multiplique cada dia mais os seus caminhos. Vocês ficam firmes com o Senhor aí, tá bom? E, o problema é que se eu ficar preso, eu não vou passar o Natal de novo com meus filhos de novo. Ai, que tristeza. Meu Deus. Ai, 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 ai. Que dó, que sofrimento. Mais só sofrimento. Só Deus. Mas tá bom, meus irmãos. Fica com Deus. Só para encerrar, meus irmãos. O mais triste, sabe o que é? Se eu falar pra vocês, vocês não vão acreditar. Vocês acreditam que meus filhos não moram com a minha ex-esposa? Minha esposa não mora com eles. Mora com a avó, os filhos, você acredita? Ela mora com o namorado dela. E pede pensão, você acredita? Então é muita injustiça, mas. Então o filho não tem o pai, não tem a mãe. Misericórdia, que sofrimento. Porque não dá eles pra mim logo. Vai deixar lá, meus irmãos. Fica na paz, que vocês ficam bem. E que o Espírito de Deus possa confortar todos os corações na justiça, no amor, na graça e na união, tá bom? Tá? E orem pela minha vida. Muito bom falar com vocês, amo vocês, tá bom? Deixo aqui o meu abraço, o meu amor por cada um de vocês e que Deus abençoe. A paz, igreja, até amanhã. Deus abençoe.